está no Evangelho de João, capítulo 5. Jesus, numa conversa com os discípulos, ele usa uma expressão, e é a expressão hoje que a gente vai refletir. Jesus ele fala o seguinte: o meu Pai trabalha até agora. Está lá em João capítulo 5, versículo 17. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Jesus dando um testemunho a respeito do Pai. O meu Pai trabalha até agora. Claro que quando Jesus se refere ao Pai, ao meu Pai, ele está falando de Deus, do nosso Senhor. E eu estive pensando hoje, e eu quero dividir esse pensamento com você. Imagina, você já deve ter imaginado, Deus na sua grandeza, Deus na sua majestade. Deus, por exemplo, ele tem atributos que são exclusivos dele, são atributos exclusivos de Deus. Deus, ele é onipotente, né? Deus, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ou seja, ele preenche todos os lugares. Não tem um lugar, não tem um centímetro quadrado desse mundo que Deus não esteja, que Deus não faça parte, que Deus não domine. Então todo domínio está sobre ele, todo poder está sobre ele. Mas sabe o que é engraçado? Imagina alguém tão poderoso desse jeito trabalhando. Porque a nossa ansiedade, né, em buscar, a nossa ênfase em buscar poder, em buscar crescimento, é justamente para diminuir a nossa carga de trabalho. Quem é que nunca falou assim: puxa, eu gostaria tanto de ser tão poderoso a ponto de não precisar trabalhar? Eu gostaria tanto de ser tão grandioso, tão majestoso, para não precisar trabalhar. Sei lá, igual aqueles caras que são príncipes lá no Oriente Médio, sheiks, aquela galera que tem poço de petróleo, que vive esbanjando dinheiro, que tem carro banhado a ouro, que tem um monte de coisa, aquele negócio tudo. E você olha e fala assim: uau, eu queria ser rico desse jeito para não precisar trabalhar. Então a gente busca uma ideia de um poder, de um status, de uma grandeza, de uma autonomia que nos livre do trabalho. Aí chega Jesus e ele testemunha assim para o pessoal, ele fala: o meu Pai é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, e ele, todo poderoso, trabalha até agora. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Então é engraçado que a gente enxerga isso, né? A gente busca esse poder de Deus, essa forma de Deus, com a intenção de nos tornarmos autônomos, para que não haja necessidade de trabalho. E eu estive pensando nisso e eu quero dividir isso com você. A nossa busca por Deus, a nossa ênfase espiritualista em buscar Deus, está sempre relacionado a encontrar algum tipo de facilidade, algum tipo de facilitação, alguma forma para tornar mais viável, mais prática a nossa vida. Então a gente busca Deus com a intenção de que Deus torne a nossa vida mais amena, torne a nossa vida mais gostosa, mais ávida, mais fluida. Então a gente busca Deus para que Deus, né, nos dê facilidades, para que a nossa vida encontre facilidades, encontre meios de se tornar melhor. Então a gente busca Deus para que Deus consiga de alguma forma prover para a gente alguma coisa que nos livre do peso do trabalho, porque a vida dá muito trabalho, a vida é muito trabalhosa. Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas a vida ela é tão trabalhosa que às vezes a gente se sente até cansado. Às vezes a gente se sente até exausto, porque a vida dá muito trabalho. E aí nós começamos a colocar na cabeça a ideia da busca de um Deus que ele é tão poderoso que ele pode nos livrar de um trabalho que seja árduo, de um
trabalho que seja constante. Então nós estamos procurando, para ser mais sincero, para trocar em miúdos, nós estamos procurando a ideia de um Deus que nos dê uma vida de férias eterna. Um Deus que facilite tanto a nossa vida que a gente consiga viver em férias eternas. Então a gente busca em Deus essa possibilidade. Quem é que não busca em Deus assim um milagre, assim, uma prosperidade financeira que te dê tranquilidade para você deitar na rede e tomar água de coco a vida inteira? Eu já vi muitas e muitas vezes gente dizendo assim: olha, investe no reino de Deus, porque tudo que você investe no reino de Deus, Ele vai retribuir para você 30, 60 e 100 vezes mais. Ou seja, você botou um pouquinho, esse pouquinho vai virar um montão. E aí você pega isso que Deus deu, imagina, tem um pedacinho aqui. Aí você pega o pedacinho e coloca aqui, Deus transforma esse pedacinho num pedação. Aí você pega esse pedação e Deus transforma esse pedação num pedação maior ainda. Aí você pega esse pedação e transforma outro. Então é uma coisa assim sensacional. Porque aí no final de tudo isso, nós queremos ter mesmo uma vida tranquila. Nós queremos ter uma vida de sombra, de água fresca, uma vida sossegada. A gente imagina que vida plena é uma vida sossegada. A gente imagina que vida plena é uma vida assim desligada, desassociada das confusões, da problemática desse mundo. É engraçado que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: desde que eu cheguei aqui, a minha vida não encontrou sossego. Por fora combates e por dentro temores. É isso que eu sinto. Por fora combates que não acabam e por dentro temores que não cessam. Sabe o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não parei de trabalhar. Desde que eu cheguei aqui com vocês, eu não parei de trabalhar. Então a gente tem uma ideia de uma busca de um Deus que vai nos poupar do trabalho. Aí chega Jesus e diz: então vocês estão enganados, porque o meu Pai trabalha até agora e eu também. A nossa ênfase em busca de milagres por uma única razão. Assim, a ideia que nós temos de que Deus está aqui para poder nos dar milagres é porque milagres não dependem do nosso esforço. Milagre não envolve trabalho, pelo menos não o meu, porque milagre é uma ação sobrenatural causado por uma força superior. Eu não tenho capacidade de realizar um milagre. Porque se eu tiver capacidade de realizar, aquilo que eu realizei não é um milagre, é uma tarefa. Tudo que o ser humano tem condição de fazer não é um milagre. Só é milagre aquilo que o ser humano não tem condição de fazer. É aquilo que foge da ordem natural. Então um milagre é sobrenatural, é extraordinário, é fora do sentido ordinário das coisas, é fora do fluxo, da rotina da vida. Isso é um milagre. Então a gente busca milagres excepcionais a todo instante, porque o milagre nos poupa de trabalho. Olha que interessante. A gente busca em Deus um milagre familiar. Presta atenção no que eu vou te falar. A gente busca em Deus um milagre familiar. Por que a gente busca em Deus um milagre familiar? Porque nós não queremos ter trabalho de nos dedicar à nossa família. A gente busca em Deus, aí tem pais buscando em Deus um milagre para os filhos. Por que é um milagre da vida dos filhos? Porque ele não quer ter o trabalho de ser o pai que aquele filho precisa. Ele não quer ter o trabalho de ser o marido que aquela mulher precisa. Ela não quer ter o trabalho de ser a esposa que aquele marido precisa. Então ela vai lá e pede para Deus um milagre. Deus, faz um milagre, que é só um milagre para poder resgatar esse marido que o Senhor me deu. É só um milagre para poder resgatar esses filhos que o Senhor me deu. É só um milagre para poder. Então a gente busca milagre, porque milagre nos poupa do trabalho. Mas olha que interessante. Quando Deus usa o Moisés para poder tirar o povo do Egito, eles fazem um trajeto do Egito até Canaã, até a terra prometida. Eles fazem um trajeto de milagres. Milagres para todo lado.
Eles caminhavam no deserto, e para sobreviver no deserto é necessário milagre. Não tem como sobreviver no deserto sem milagre. O deserto é um lugar não propício para proliferação de vida. Por isso é um deserto. Então, durante o dia, a temperatura de um deserto pode chegar a 50 graus e durante a noite chega a menos 10 graus. Então tem uma variação muito grande de temperatura para produzir um estado de vida. Então é muito difícil encontrar vida no deserto. Tem especificidades de criaturas que sobrevivem, o que não é o caso da raça humana, porque senão ia ter gente indo lá no deserto construindo casa, porque terreno lá tem à vontade. Espaço tem à vontade. Por que não foi invadido? Por que não tem um movimento lá de ocupação? Porque não tem condições de vida. Então, para eles sobreviverem no deserto, era necessário um milagre. Então, durante o dia, nos 50 graus do deserto, Deus cobria eles com uma coluna de nuvem para que eles fossem refrescados. Durante a noite, com os menos 10 graus que dava, Deus se manifestava para eles com uma coluna de fogo que os aquecia. Quando eles sentiam sede, e não era uma coisa muito incomum caminhar no deserto, o que mais se sentiria, o comum é sentir sede. Então Deus fazia com que a água saísse da rocha. Quando eles tinham fome, caía maná, comida pronta, preparada do céu, e eles tinham a sua porção diária. As roupas acompanhavam o crescimento do corpo e elas não se desgastavam mesmo no caminho do deserto. Então o chinelo que aquele pessoal pisava naquela areia grossa do deserto, aquele chinelo nunca acabava. Eles caminharam durante o tempo inteiro com o mesmo chinelo, não tinha problema. Então era um milagre, não dependia deles, era um milagre. Agora, quando esse povo chega diante da terra, a terra de Canaã, e eles tomam posse da terra, eles se apoderam da terra que Deus lhes prometeu, qual é a primeira coisa que cessa? Qual é a primeira coisa que acaba quando aquele povo herda a terra? É o milagre. Quando eles chegam em Canaã e quando eles herdam Canaã, lá em Canaã não cai mais pão fresquinho do céu. Agora eles vão ter que plantar, arar a terra, colher, é isso aí. Agora não sai mais água da rocha. Se eles quiserem água agora, eles têm que cavar um poço, têm que edificar um poço, e depois eles vão ter que se deslocar com baldes, com tambores para poder pegar a água. Quando tiver frio agora, você vai ter que costurar um cobertor com pele de animais. Quando tiver calor, você vai ter que dar um jeito de se refrescar. Faz uma tenda, não vai ter mais coluna de nuvem para poder te refrescar de calor. Então, o que marca a transição desse povo de uma consciência imatura para uma plena maturidade é o trabalho. É alguém que agora trabalha. Tem uma coisa que a gente entende assim, muito equivocadamente, que é aquela expressão, você precisa depender de Deus. E eu acho isso também, eu acho que não só que nós precisamos depender de Deus, porque isso não é uma possibilidade, eu acho que nós dependemos de Deus. O apóstolo Paulo, pregando no Areópago, na Grécia, ele vai usar a expressão de um filósofo grego, ele vai dizer assim, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então eu não acho que você precisa aprender a depender de Deus, não, isso é bobagem. Eu acho que você depende de Deus para exatamente tudo. Então a gente entendeu isso errado. A gente acha que depender de Deus é sentar numa rede e esperar Deus fazer tudo. A gente começou a achar que depender de Deus é ficar balançando enquanto Deus trabalha. A gente acha que depender de Deus é ficar de braço cruzado, esperando que Deus mande água da rocha, esperando que Deus, não, mas Deus deu ordem para o corvo lá sustentar o Elias, Deus não sei o que e tal. São situações específicas, extremas, por um curto período de tempo, em que a gente toma como regra para poder pautar toda a nossa vida. Então a gente acha que depender de Deus é ficar de braço cruzado.
E não tem nada a ver com isso. Depender de Deus é ter a consciência de que você existe em Deus e de que Deus todos os dias te dá força para o trabalho. Todos os dias Ele te dá saúde, determinação, vontade, garra para o trabalho. Então Jesus olha para aquelas pessoas todas e diz: o meu Pai é onipotente, onipresente, onisciente. Meu Pai é majestoso, é dono de tudo que existe. Sem Ele nada do que existe existiria. Mas o meu Pai trabalha até agora. O meu Pai trabalha até agora. Consegue entender? Você consegue entender isso? Então, o milagre não é você ficar de braços cruzados esperando que Deus faça aquilo que você precisa fazer. O verdadeiro milagre é você ter consciência de que Deus é o Senhor de tudo e, portanto, Ele te deu total condição de fazer tudo o que é preciso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, tudo que for necessário, tudo que for preciso, tudo que estiver dentro do escopo da minha vida, eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus te deu força pro trabalho. Entende isso? Confiar em Deus, depender de Deus, não significa em não mesmo ficar de braços cruzados, tomando sol, tomando água de coco na rede. Não é isso. A gente não fica parado, a gente está aqui pro trabalho. A gente está aqui para corresponder à vontade, à missão de Deus. Deus te deu plenas condições de corresponder ao que Ele deseja de você. Deus te deu plenas condições de viver as situações diversas que Ele te colocou. Então você tem plenas condições de viver tudo isso. Você tem plenas formas de viver tudo isso. E viver tudo isso intensamente dependendo de Deus, porque a direção é dele, o caminho é dele, a virtude é dele. Em Deus nós podemos todas as coisas, porque a força é dele. Deus me fortalece, então eu estou apto para enfrentar toda e qualquer situação. Então é hora sim, é uma reflexão para você entender essa virada de chavinha, porque nós queremos viver de uma maneira infantilizada para o resto da vida, esperando sempre alguém para fazer por nós aquilo que nós mesmos deveríamos fazer. Esperando alguém tomar iniciativa por nós, que é uma iniciativa que nós deveríamos tomar, é uma coisa que nós deveríamos fazer, que Deus nos designou para isso, e a gente está sempre esperando de alguma forma um sinal, um milagre, um jeito, uma manifestação extraordinária. A gente está querendo sempre que as coisas cooperem. Não é isso. O meu Pai trabalha até agora, e eu também, disse Jesus. Então a fé cristã, ela está muito mais relacionada a pessoas com as mangas estendidas do que a pessoas deitadas em uma rede descansando. Se requer muito mais, se espera muito mais, e nós temos todas as condições para isso. Então, enquanto a gente está tentando, na maior parte das vezes, fugir do trabalho, o nosso Pai trabalha até agora. Enquanto a gente está tentando escapar do trabalho, o nosso Pai trabalha até agora. Enquanto a gente está pensando que poderíamos ficar poderosos, majestosos, ricos, influentes, para que a gente não precise mais trabalhar, o Pai continua trabalhando. Consegue entender? Entende isso?
nós recebemos de Deus capacidade para poder todas as coisas que nós devemos fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então todas as coisas que eu devo, eu posso. Tudo que eu devo, eu posso. Tudo que Deus me designou para fazer, eu posso. Tudo que Deus me ordenou fazer, me vocacionou para fazer, eu posso. Então por que eu não estou conseguindo? Bom, pode ser que é porque falta trabalho. Falta labuta. A gente está esperando que Deus entregue do céu assim, uma coisa pronta. Assim. Deus chamou para quê? Quanto tempo do seu dia você investe para aprimorar aquilo que Deus te chamou para fazer? Qual é o investimento? Quanto de você está envolvido com isso? Que às vezes parece que a gente está esperando assim, Deus me chamou, vai cair do céu um negócio lá pronto, uma pílula, eu pego, tomo, pronto, estou pronto para corresponder. Não. Quanto de você está entregue nisso? Quanto tempo do seu dia? Quanto da sua energia está empenhado nisso? Naquilo que Deus tem para fazer através de você. Então a vida do Evangelho, a vida da fé cristã é uma vida de trabalho. É uma vida de esforço. É um mundo que a gente tem consciência de que tem aflições. E a gente vence as aflições com bom ânimo, com trabalho, com labuta, com empenho. Então, meu irmão, eu acho que o que a gente precisa mesmo, assim, de verdade, é de dobrar as manguinhas e trabalho. Ao invés de ficar desesperado, Deus, não, trabalho. Em vez de ficar desesperado, Deus, meu, não sei o que fazer. Se levanta. O apóstolo Tiago vai dizer que fé sem trabalho é morto. A fé sem obras é morta em si mesma, ou seja, é a fé sem o trabalho. É uma fé que não te leva. É uma fé que quer fazer as coisas virem, mas ela não leva você. Não, a fé leva você. Ela não faz nada vir até você. Ela leva você. É deslocamento. Entende isso? A gente quer ter uma fé para trazer as coisas até a gente. Sabe para quê? Para a gente não ter nenhum tipo de trabalho. Então eu quero pedir para que venha até mim, para que me alcance, porque eu não preciso ter nenhum tipo de trabalho. Mas a fé não é para as coisas virem até você, a fé é para levantar você, para que em pé, convicto, você vá e trabalhe. Isso é depender de Deus. Depender de Deus não é ficar sentado na rede, esperando Deus fazer alguma coisa. Depender de Deus é ter convicção de que Ele é o Senhor da tua vida e já te designou para tudo e te preparou e te capacitou para enfrentar tudo o que você deve. E tudo o que você deve, você pode. Entende? Tudo o que você deve, você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero ter um instante, um minuto de oração com você. Porque na maior parte das vezes a gente fica meio que paralisado diante de algumas situações da vida, diante de algumas aflições da vida, e a gente com essa paralisação a gente encerra o fluxo do trabalho. Eu quero ter um minuto de oração com você para que o Espírito de Deus, por misericórdia, consiga nos fazer entender de que tudo aquilo
que Deus te designou a fazer, você pode. Você pode tudo que você deve fazer. Tudo que você deve fazer em Deus, você pode. A minha oração é para que a gente tenha uma igreja que trabalha, não uma igreja adormecida. Desperta, tu que dormes. Uma igreja que trabalha é uma igreja que cumpre o seu papel. Eu não estou falando de desempenhar uma tarefa, eu estou falando de viver uma verdade. Isso é trabalho. Trabalho não é uma tarefa, uma atividade. Trabalho é uma consciência. Por isso que Deus é trabalhador. Nós precisamos de uma consciência de igreja despertada, de uma igreja que trabalha.